Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que vocês estiverem assistindo a essa aula. Meu nome é Érica Quinaglia Silva e o título da aula de hoje é Estou vivo ou estou morto? Interface entre saúde e espiritualidade no contexto pandêmico. Essa é uma pesquisa que eu realizei em conjunto com o meu orientando na graduação em enfermagem na Universidade de Brasília, chamado Rafael Pavi Frejá. Bom, nós sabemos que a pandemia de Covid-19 modificou modos de vida e formas de sociabilidade a partir do ano de 2020 no mundo e mais particularmente no Brasil. Esse acontecimento histórico mudou a vida de bilhões de pessoas. O isolamento domiciliar para parte dessa população e o medo e angústia de contaminação pelo vírus para a maioria dela são algumas das mudanças trazidas pela situação de calamidade sanitária causada pelo novo coronavírus. Ainda, o aumento no número de infectados e mortos trouxe uma nova realidade para o país. Certamente, houve efeitos sobre a saúde física e a saúde mental das pessoas e também dos grupos sociais e sobre as próprias concepções de vida e morte. A dificuldade mesmo da ciência de lidar com essa nova doença, sem uma intervenção imediata e eficaz para ela, levou a um outro modo de compreender os referidos processos de adoecimento, morte e luto. O próprio processo de luto e de ressignificação das perdas foi afetado diante da impossibilidade de despedida usual. O distanciamento social que se estendeu no isolamento de pessoas infectadas em hospitais, a falta de visualização desses entes queridos e a ausência do toque e mesmo do último contato são efeitos prolongados da Covid-19 que certamente afetarão o contexto de pós-pandemia. Além disso, é importante considerar as implicações políticas, econômicas e sociais desta crise. Ora, pessoas pobres, presas, populações negras, mulheres, estão entre aquelas que mais sofreram as consequências nefastas dessa situação de calamidade global. Encarar a saúde em suas dimensões bio, psico, social e espiritual requer considerar a extensão da pandemia para além da contaminação pelo vírus e conhecer esta faceta dos impactos deste momento de crise, o sofrimento. Quais têm sido as respostas locais para dar sentido a ele? Essa proposta que eu apresento hoje faz parte de um projeto mais amplo sobre as ações do Estado e as políticas locais no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Esse projeto mais amplo envolve várias instituições, professoras e professores, pesquisadores e pesquisadoras dessas instituições que estão o desenvolvendo. E o objetivo deste estudo em particular, que eu apresento, foi conhecer algumas perspectivas de profissionais da saúde que atuaram no cuidado a pessoas que estiveram doentes e também que acabaram por contrair o vírus e tiveram que lidar com seus efeitos. Para conhecer algumas das estratégias de enfrentamento a essa emergência de saúde pública, foi preciso adaptar a metodologia de pesquisa presencial, devido à situação de distanciamento social a que tanto nós, pesquisadores, quanto as comunidades específicas estavam submetidos até pelo menos o início de 2022. Foi então feita uma etnografia, essa imersão numa determinada realidade, mediante a realização de entrevistas presenciais e também virtuais com pessoas que foram infectadas pela Covid-19 ou que perderam parentes ou amigos devido a essa doença, além de profissionais de saúde, para conhecer respostas locais à pandemia. Pela amostragem Bola de Neve, acessamos dezenas de pessoas em diferentes estados brasileiros. Esse é um dos resultados de um projeto mais amplo, como eu mencionei, um artigo referente às vivências do adoecimento, da morte e do luto entre mulheres idosas foi publicado por mim e pela minha orientanda, Carla Mello. Nesse estudo que eu ora apresento, nos ativemos às perspectivas de 3 profissionais da saúde, 3 homens que aceitaram participar da pesquisa. As entrevistas e também conversas informais com eles foram realizadas entre fevereiro
e julho de 2022, presencial e virtualmente, e nesses últimos casos por meio de ligações de vídeo via Google Meet. Todos os aspectos éticos concernentes a pesquisas científicas foram observados e respeitados. O projeto dessa pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Brasília. Bom, como parte dessas exigências éticas, para adentrarmos nos resultados da etnografia, atribuímos aos interlocutores dessa pesquisa pseudônimos relacionados a nomes de santos: Antônio, Francisco e José. Os profissionais da saúde foram verdadeiros heróis durante a pandemia de Covid-19. Encararam o medo, arrostaram o desconhecido, a miúde afastaram-se de suas famílias e enfrentaram o próprio vírus que levou muitos a óbito, para cuidar de outrem e tentar minimizar os impactos dessa impiedosa doença. Daí a escolha por nomes de santos, para fazer referência e também reverência a eles neste estudo. Pessoas com qualidades formidáveis que desempenharam um trabalho admirável em um momento de crise sem precedentes. Bom, os 3 profissionais da saúde que participaram dessa etnografia são médicos. Antônio é médico generalista, tem 25 anos e mora em Brasília. Francisco é psiquiatra, tem 35 anos e mora em São Paulo. E José é cardiologista intervencionista e hemodinamicista, tem 58 anos e mora igualmente em São Paulo. Bom, José acabou por contrair a doença em sua forma grave. Em encontros virtuais, nos contou sobre sua experiência. E aqui eu vou trazer um trecho do Diário de Campo, no qual ele relata essa experiência. Aspas. No dia 30 de dezembro de 2020, comecei a notar que eu estava com congestão nasal e a garganta raspando. Estava naquela fase de queda da primeira onda. No dia 31 de dezembro, percebi que piorou, mesmo com o uso de descongestionante e anti-inflamatório. Daí eu fiquei atento. O exame deu negativo. Os sintomas se agravaram. Senti-me muito cansado. Liguei para um amigo que é médico no hospital onde eu trabalhava na diretoria. Fui fazer o teste e a tomografia. Os sintomas eram bem característicos. Estávamos em 7 no apartamento. Todos pegaram. Todos tiveram Covid-19. Dos 7, o único que evoluiu com complicação fui eu. Fiz exames no dia 5 de janeiro de 2021 e fiquei observando com oxímetro de pulso. A minha saturação de um dia para o outro saiu de 95% para 90% em repouso. Voltei a ligar para esse meu amigo que era coordenador da UTI Covid-19 e ele falou que era melhor internar. Do dia 5 ao dia 12 de janeiro, eu tive uma evolução até ser entubado. A doença foi se agravando, fui me sentindo cansado, a saturação caiu, foi trocado o oxigênio de 2 litros para 5 litros até 8 litros, depois o BIPAP, do BIPAP para o catéter de alto fluxo até ir para o tubo. Fui entubado no dia 12 de janeiro. A minha família ficou preocupada porque eu evoluí muito rápido. Sou diabético do tipo 2. Estou com 58 anos. Sempre fui muito controlado. Sempre fiz muita atividade física. Pedalo. Pedalava nos fins de semana, nos sábados, uns 80, 100 quilômetros. Nos domingos, mais uns 30, 40 quilômetros. Fazia academia mais 2 ou 3 vezes por semana. Sempre fui magro e bem condicionado. Daí todos os familiares ficaram preocupados. Estava estável. Daí acharam que podiam tentar me superficializar. Acharam que podiam me manter sem intubação. Nessa superficialização comecei a tossir muito. Daí me sedaram de novo. Quando me sedaram de novo, a minha perfusão não estava boa. Daí fizeram raio-x de tórax. Eu estava com pneumotórax no pulmão direito. Como estava anticoagulado, foram drenar o pulmão e eu comecei a sangrar. Fizeram uma primeira cirurgia do pulmão de urgência. Mesmo depois da cirurgia, com o pulmão drenado, a perfusão não melhorava. Daí me colocaram na ECMO. Da ECMO voltei a sangrar de novo. Fizeram uma segunda cirurgia. Foi uma luta contra a morte. Foram 33 bolsas de sangue, 27 dias de ECMO, 45 dias entubado, 65 dias de UTI, 108 dias internado. Fecha aspas. Como eu falei, esse é um trecho do Diário de Campo, do relato, no qual há o relato do José.
Bom, para além da dimensão física, a saúde comporta outras dimensões: a emocional, a social e a espiritual. Compreender a Covid-19 em sua complexidade requer considerar que, além da contaminação pelo vírus, seus efeitos também recaíram sobre cada uma dessas dimensões. Pode-se considerar os impactos sobre a saúde mental como uma outra pandemia, ou uma pandemia silenciosa. O aumento exponencial de pessoas infectadas e mortas em decorrência do novo coronavírus entre os anos de 2020 e 2022 certamente acarretou um sofrimento mental, tanto nas próprias pessoas que foram contaminadas, quanto naquelas que perderam um ente querido, além dos profissionais da saúde. E aqui eu trago novos trechos do Diário de Campo. José nos contou: senti medo, medo, medo. E acrescentou, aspas, perdi um primo, perdi um sócio que foi meu orientador na residência. Um mês depois que saí do hospital, perdi um outro sócio. Eram pessoas próximas, isso também mexeu emocionalmente comigo. Fecha aspas. Francisco, um outro médico, nos contou. Foi uma experiência estressante, mas eu me senti privilegiado porque eu não estava na linha de frente. E com certeza trabalhar em um pronto-socorro seria desumano. E por fim, Antônio nos contou. Na época, quando começou a pandemia, eu estava terminando o internato de medicina. Eu estava terminando a faculdade, começando a trabalhar como médico. Eu trabalhava tanto num posto de saúde quanto na UPA, uma unidade de pronto atendimento. Então, eu lidava tanto com pacientes de menor complexidade, no sentido ambulatorial mesmo, de sintomas mais leves, quanto com pacientes que necessitavam de suporte mais complexo, de intubação e de um suporte mais avançado. Trabalhar na linha de frente no combate à Covid-19 foi uma experiência bastante desafiadora. Foi um momento novo, um momento cheio de incertezas. A gente não sabia o que estava por vir. Na época não tinha vacinação, a gente não tinha o tratamento, a gente não sabia o prognóstico específico dos pacientes, a gente não sabia direito o controle do vírus. Então era algo novo que deixava a gente apreensivo, com angústias, com relação a essa questão pessoal, a autoproteção. Será que eu vou adoecer? Será que se eu pegar, como vai ser o desenvolvimento da doença, mesmo sendo uma pessoa jovem, uma pessoa a princípio saudável, comparando com outros quadros respiratórios que poderiam se desenvolver sem outras repercussões? Eu tive medo de passar a Covid-19 para os meus familiares, ainda mais na época que não tinha vacina. Depois, com a vacina, esse receio foi caindo um pouco, mas inicialmente sim. Havia receio de primeiro pegar e depois também passar para os familiares mais próximos. Então eu evitava encontrar os avós, principalmente, e aquelas pessoas que tinham condições de saúde mais delicadas. Também foi uma questão desafiadora, porque a gente não sabia como os nossos pacientes iriam evoluir. Então, eu acho que foi uma junção de angústia, no sentido de não saber como as coisas iriam acontecer, com uma experiência nova. A gente não sabia bem o que era pandemia, a gente nunca tinha vivenciado algo do tipo. Então, havia medo, mas também um sentimento de desafio, de nos desafiar com a complexidade dos quadros que a Covid-19 apresentava. Por outro lado, também havia um sentimento de gratidão, de recompensa com os pacientes recuperados. Então, esse é mais um trecho do Diário de Campo e um relato do Antônio. Ainda, os atravessamentos no processo usual de luto potencializaram esse sofrimento. A morte de familiares e amigos não foi acompanhada de representações e práticas funerárias usuais. Essas práticas, que fazem parte das vivências individual e social da finitude, foram abreviadas e mesmo suprimidas durante a crise decorrente da disseminação do novo coronavírus. Essas mudanças no ciclo ritual dificultam a elaboração da perda, geram um processo de luto desordenado, com repercussões futuras para os enlutados e desdobramentos para a coletividade. Francisco nos relatou, aspas, dentro da minha área, que sou psiquiatra, teve um aumento enorme de necessidades. Não foram imediatas, mas depois de alguns meses, começou a crescer essa demanda. Isso me estressou bastante. Muitos pacientes perderam seus entes queridos e amigos, mas foi uma grande oportunidade de ajudar essas pessoas. Eu termino aqui a citação. O dano à saúde física e à saúde mental foi individual e também coletivo,
e atingiu mais particularmente uma outra dimensão decorrente da social, a familiar. Houve um enfraquecimento de redes de apoio e o comprometimento de relações familiares com as medidas de distanciamento social e, consequentemente, isolamento domiciliar. Os efeitos da pandemia sobre as dimensões física, emocional, social e, como decorrência, familiar estenderam-se ainda sobre a dimensão espiritual. Cartografar o sofrimento gerado e o cuidado correlato pode fornecer pistas sobre a atenção que deve ser dada a essa nova pandemia. Assim, embora o objetivo inicial desse estudo tivesse sido conhecer as estratégias desses profissionais da saúde para lidar com o sofrimento, tanto a partir da perspectiva de quem cuida, quanto da perspectiva de quem é cuidado, porque um deles, como mencionado, acabou por contrair a doença em sua forma grave, nós acabamos por compreender a interface entre saúde e espiritualidade no contexto pandêmico. Se é a potencialidade de estranhamento que permite que uma etnografia seja realizada, é sobre essa dimensão da saúde, a espiritualidade, que despontou das entrevistas e das conversas com os referidos profissionais da saúde, que nós nos debruçaremos a seguir. E para fazer isso, para compreender essa realidade, nós propomos desvelá-las a partir de dois eixos argumentativos. O primeiro, a interface entre a saúde e a espiritualidade no contexto pandêmico, e o segundo, os cuidados paliativos e a ressignificação da relação entre experientes e profissionais da saúde. Experientes é um neologismo de autoria de Ana Paula de Andrade e Sônia Maluf para se referir às pessoas com algum sofrimento mental em substituição a pacientes e usuários, por serem essas pessoas sujeitos dessa experiência. Nós extrapolamos esse sentido para abarcar quaisquer pessoas e suas experiências com algum sofrimento, seja ele físico, emocional, social e ou espiritual. Bom, e aqui eu parto para o primeiro eixo argumentativo que eu citei, a interface entre saúde e espiritualidade no contexto pandêmico. E eu começo com uma citação do José, que aparece no nosso diário de campo. Aspas. Eu acho que teve algo maior que me manteve aqui. Eu tive algumas passagens, pelo menos uma passagem eu posso dizer com certeza, que foi uma superficialização da sedação. Eu me vi em um lugar escuro, muito escuro. Estava com um pavor grande. E eu perguntava para Deus: Meu Deus do céu, estou vivo ou estou morto? Se eu estiver vivo, por favor, me deixe vivo, porque eu quero muito voltar para minha família. Quero voltar para minha esposa, para os meus filhos. Eu queria muito voltar para minha família. E eu falava: Me dá um sinal. Depois de um certo tempo, eu ouvi uma voz feminina. Acho que era uma enfermeira. Ela passou a mão na minha cabeça e falou: Calma, seu José, calma, você está na UTI do hospital. Eu tenho essa memória muito clara. Foi um momento de superficialização, mas acho que também foi um momento muito íntimo com a religiosidade. Cada um tem a sua crença. Até mesmo quem não acredita em Deus tem algo maior. Cada religião dá um nome, mas eu acho que acreditar em algo maior, acho que para mim foi muito importante. Fecha aspas. Em um momento de muito sofrimento, diante da possibilidade gritante de morrer, José conversa com Deus e lhe pergunta sobre sua condição. Estou vivo ou estou morto? A resposta vem personificada como uma enfermeira, que toca sua testa e lhe sinaliza que ele está vivo no hospital. Entender o processo de adoecimento, acolher a dor e refletir sobre a morte mesma, conferindo sentidos à existência, perpassa por uma abordagem da dimensão espiritual. José continua, aspas, eu estive 7 dias consciente. Neste momento, eu e minha esposa rezávamos juntos. Não sei se naquele momento eu estava em condições emocionais para exercitar a fé. Sou católico. A minha família, principalmente a minha esposa e minha filha, ficou muito voltada para a religião diante de tudo o que aconteceu. A religiosidade, a dedicação foi da minha família, ao ponto de a minha aliança ficar o tempo todo junto a uma estátua de Nossa Senhora. A família rezava o tempo todo. A religiosidade da minha família é bem evidente, eu até menos, sou mais cético.
Depois disso tudo, as coisas mudaram e eu passei a acreditar mais, porque o que aconteceu comigo não foi algo simples. Eu estava em um dos melhores hospitais da América Latina e as equipes médicas depois se reuniram comigo para contar tudo o que aconteceu. E eles disseram: inúmeras vezes você esteve fora do nosso alcance. A concentração de pessoas que estavam movendo uma corrente positiva para mim foi muito grande. Até um grupo de WhatsApp que começou com a família se estendeu para mais de 200 pessoas conectadas. Além disso, o que nós recebemos de manifestação solidária de amigos, amigos de amigos, pacientes, pessoas que não me conheciam rezaram para mim, de várias religiões. Eu respeito cada uma. Havia grupos de oração, missa, todo tipo possível de celebração, movimentação religiosa em torno do meu nome. Amigos médicos que não são católicos, são judeus, pediram em grupos de orações deles pela minha recuperação. Agradeço a Deus, a minha família, os meus amigos, a corrente de oração que todos fizeram por mim. Fecha aspas. E aqui espiritualidade pode ser entendida como um conceito amplo, que abrange religiões, mas não se restringe a elas. Abarca também outras formas de conexão com o mundo, seja pela natureza, por meio de esportes ou na relação com a família. Segundo Valesca Aureliano, espiritualidade diz respeito a formas pessoais e subjetivas de relação com o sagrado e a saúde. E aqui eu trago um relato de Francisco, aspas. Sou um psiquiatra, faço atendimentos normais, mas valorizo muito a espiritualidade dos pacientes, com extremo respeito ao credo de cada um deles. Um dos pilares, parâmetros, é nunca tentar impor nada. Isso seria um absurdo. Então a gente respeita e usa apenas a parte saudável das crenças dos pacientes, seja qual for a religião, no sentido de trazer isso para ajudar o paciente a fazer o tratamento, a se cuidar e a ter uma vida mais saudável. Tenho pacientes testemunhas de Jeová, evangélicos, católicos. Quando os pacientes são espíritas, fica aberto todo o conhecimento dos estudos, da associação. Isso é usado em prol do tratamento, da medicina complementar espírita, evangelioterapia, trabalho voluntário, reforma íntima, passe espírita, desobsessão, etc. Eu também tenho uma especialização em medicina do estilo de vida que surgiu em Harvard em 2004. São 6 pilares: evitar usar substâncias tóxicas, fazer exercícios físicos, ter uma saúde de relações bacana, ter uma saúde do sono boa, fazer manejo do estresse e ter uma alimentação saudável à base de vegetais. Para quem tem todos esses 6 pilares, na realidade, uma pesquisa que indica 5 desses pilares, bem estabelecidos, o índice de gravidade da Covid-19 e da necessidade de internação caía para menos de um terço em relação a quem só tinha um desses pilares bem realizados. Então, meu trabalho com os meus pacientes foi sobre promoção da saúde, continuar a fazer exercícios em casa, mudar a alimentação, coisas desse tipo, e claro, dentro da espiritualidade, angariar forças para fazer o que precisa fazer para cuidar do corpo. Um outro relato, dessa vez de José, é o seguinte, aspas. Acho que as religiosidades e a espiritualidade podem interferir de forma positiva na saúde física e mental. A grande dúvida que às vezes eu tinha, e agora isso tem mudado, é se o fato de ter fé, acreditar em um ser maior, fortalece interiormente, mentalmente, para que você resista ou saia dos momentos difíceis proporcionados pela doença física ou até mental. Eu acho que o grande ponto é ter fé em alguma coisa. A escolha dessa coisa depende da sua religião. Eu acho que a religiosidade é ter fé em algo. Se é Deus, se é Alá, se é o Espiritismo, se é o Candomblé. O fato de você acreditar, ter fé que aquilo pode fortalecer você, eu acho que é o que faz a diferença. Em momentos muito difíceis de procedimentos médicos, nos quais eu senti que estava enfraquecendo, era esse Deus que eu recorri para me ajudar, para me dar tranquilidade, para me dar serenidade, para sair daquela situação difícil. O fato de acreditar que existe um ser maior que de alguma forma ampara e tranquiliza você, as religiosidades e a espiritualidade podem amenizar as nossas escolhas e até ajudar nas nossas vidas. Fecha aspas. Antônio nos contou, aspas, com certeza minha religião, a minha fé me ajudou. É uma maneira de buscar um apoio em um cenário onde você tem incertezas.
Eu acho que a fé vem para dar um suporte, para dar um rumo, para guiar. A fé vem para ajudar, para nos apoiar e para dar apoio aos pacientes. Nas horas de desespero, de angústias e de medo, a fé vem para dar um suporte. Um suporte divino com certeza vem para acalmar o coração nessas horas de desafio. Com certeza a fé ajudou a lidar tanto com os meus medos quanto com os medos dos pacientes também. Eu acredito que a religião é fundamental nessas experiências, principalmente nessas experiências de quase morte, de pessoas que são entubadas ou que estão extremamente críticas. A religião vem como um ponto fundamental, tanto para as pessoas quanto para os parentes, na expectativa de que seu ente querido retorne. Fecha aspas. Essa dimensão da saúde incide, portanto, sobre as demais. E Francisco complementa, aspas, está bem estabelecido, em termos de saúde mental, que em casos de depressão, ansiedade, dependência química, suicídio, as pessoas com índices maiores de espiritualidade, isso é mensurado em escalas que avaliam religiosidade intrínseca ou religiosidade não organizacional, que é aquela que acontece fora do contexto da organização religiosa, que é privada, que envolve a vivência no dia a dia dos valores da fé, ao invés de serem feitas coisas para os outros verem, como a ida a um centro religioso. Então, essas pessoas com índices maiores de espiritualidade têm até 7 anos a mais de sobrevida. Isso implica taxas absurdamente menores desses problemas, como o suicídio e a dependência química. Tem uma pesquisa interessante aqui no Brasil, ele continua, feita com meninos em situação de rua, segundo a qual o segundo fator mais protetor para problemas com drogas, depois de ter uma família bem estruturada, que foi o primeiro, foi ter uma espiritualidade, religião com maiores índices nas escalas. Isso não é uma dúvida na ciência. Tanto que as associações mundial, brasileira e norte-americana de psiquiatria, por exemplo, têm departamentos, residências, disciplinas obrigatórias de saúde mental e espiritualidade. Então, isso não é uma dúvida, é uma certeza já. Fecha aspas. Francisco cita ainda a atuação da Associação Médico Espírita, AME, não apenas durante a pandemia, como também na atenção à saúde de modo mais geral, independentemente deste contexto de crise. A Associação Médico Espírita Brasil, a AME Brasil, que conforma as AMEs espalhadas pelos estados brasileiros, busca aliar saúde e espiritualidade, e mais particularmente medicina e espiritismo na atenção à saúde. Então Francisco continua, aspas, faço parte da Associação Médico Espírita de São Paulo. Essa associação existe desde 1968, é sem fins lucrativos. E o objetivo é divulgar o paradigma médico-espírita, que é a visão médica, segundo o que trazem as psicografias de Chico Xavier e de mensagens de André Luiz, e a visão das doenças como uma espécie de medicação amarga, mas fruto de nossos próprios equívocos, de escolhas contrárias às leis divinas, às leis da natureza, e uma forma de a gente voltar mais rapidamente para o equilíbrio da alma. Fecha aspas. Segundo essa visão, como a vida continua após a morte, o processo de adoecimento seria parte de experiências desta e de outras vidas, uma oportunidade de aprendizado. Nesse sentido, doença é cura e não o oposto de saúde. As AMEs sustentam, portanto, um paradigma que, mediante a aliança entre saúde e espiritualidade, enxerga o ser humano em sua integralidade, como ser material e espiritual. A saúde e a doença localizar-se-iam não apenas na matéria, mas também no espírito. Assim, além do tratamento fármaco-médico baseado em um modelo biologicista, fisicalista, seria necessária uma atenção voltada para a espiritualidade. Segundo Francisco, o sofrimento seria um desequilíbrio da alma. Ele continua, aspas, são as próprias pessoas que se ajudam. Talvez eu ajude as pessoas a enxergarem a melhor forma de elas fazerem o que precisam para ficar bem, mas é sempre de dentro para fora. É sempre do próprio paciente que vem a saúde e a doença. A gente, como profissional da saúde, pode minimamente ajudar a pessoa a enxergar melhor o que ela deve fazer, entender melhor o que está acontecendo, mas é sempre de dentro para fora. A questão da fé, a conexão da própria pessoa com recursos internos, não é explorada ainda pela saúde porque não traz lucro. Por exemplo,
Que lucro pode ser gerado com uma investigação sobre efeito placebo, que é poderosíssimo? É algo sobre o qual ninguém terá patente. Então, não tem muitas pesquisas avaliando como a gente pode potencializar os efeitos curativos das próprias pessoas em prol delas mesmas. Essas potências das almas, que ainda não são conhecidas, que a questão da espiritualidade evoca e trabalha, e ainda a visão médico-espírita, a questão das intervenções dos corações desencarnados em benefícios das pessoas, através de imposição de mãos, de trabalho perispiritual. Dentro do viés religioso médico-espírita, tem toda essa questão associada, mas ainda cientificamente é uma hipótese. Fecha aspas. E Antônio complementa. Quando chega determinado momento da saúde do paciente, você tem que ser honesto, você tem que dizer que só com a medicina você não tem muito mais o que fazer por aquele paciente. Obviamente, você não vai simplesmente desistir dele, mas há momentos em que os seus recursos se esgotam. Você vai esperar a resposta dele e o desenrolar. A fé chega como esperança, como forma de lidar com a situação daquela família. Algumas vezes você vê que realmente é a saída e que o paciente responde. Você realmente vê que tem pacientes que saem de situações que só a medicina não explicaria. Só a ação humana, racionalmente pensando, não resolveria. Então, eu acredito que algumas vezes, em alguns cenários, você vê que pacientes saem de situações extremas. Meu Deus, como ele saiu dali? Fecha aspas. E aqui eu parto para o segundo eixo argumentativo dessa exposição: os cuidados paliativos e a ressignificação da relação entre experientes e profissionais da saúde. Bom, o processo de adoecimento por si só requer atenção em sentido amplo, às dimensões física, emocional, social e espiritual. Quando pessoas têm doenças que ameaçam a continuidade da vida, essas dimensões merecem ser abarcadas por cuidados paliativos. Esses cuidados são direitos humanos necessários para reduzir o sofrimento. Cuidar e não curar significa encarar a saúde de modo integral. Cuida-se de pessoas, curam-se sintomas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão doentes e de seus familiares por meio do alívio do sofrimento físico, emocional, social e espiritual. Trata-se de uma responsabilidade ética global. Assim, profissionais da saúde de diferentes categorias, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, entre outros, são encarregados desses cuidados. Se eles eram pouco conhecidos ou ainda vistos com certo preconceito, a Covid-19 visibilizou essa área de atuação. Esses cuidados recaíram, ou deviam ter recaído, tanto sobre as pessoas que foram internadas e ou vieram a óbito, quanto sobre os parentes delas que lidaram com o adoecimento de alguém próximo e ou enfrentaram um processo de luto. Ora, se a ritualização da morte, que é indissociável do processo de elaboração da perda, não pôde ser realizada durante o contexto pandêmico, os cuidados paliativos apresentam-se como serviços imprescindíveis para possibilitar ressignificar existências, as mortes dos que partiram e as vidas daqueles que sobreviveram. José nos contou, aspas, o grande ponto na minha vida daqui para frente é saber o propósito de eu ter ficado. O que eu posso fazer de melhor pelo meu próximo, pela minha família, até para agradecer a Deus de uma forma prática a oportunidade de eu ter ficado. Fecha aspas. Por que milhões de pessoas morreram de Covid-19 no mundo, enquanto tantas outras sobreviveram? Como dar sentido à continuidade da vida e a tamanho sofrimento social diante de perdas tão dolorosas? A situação de emergência sanitária expôs a necessidade de investir em paliativistas, seja por uma escassez já persistente, seja pela falta emergente desses profissionais diante de um crescimento desmedido de pessoas doentes e mortas. A OMS tem estimulado que países incluam os cuidados paliativos
como parte fundamental de seus sistemas de saúde. No Brasil, por exemplo, houve a recente publicação da Resolução número 41, que dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados no âmbito do Sistema Único de Saúde, em 31 de outubro de 2018. Contudo, há poucos serviços disponíveis no país. Além disso, existe uma lacuna na formação mesma dos profissionais da saúde. Falta igualmente uma conscientização de formuladores de políticas e da sociedade mais ampla sobre os benefícios que esses cuidados podem oferecer. Ora, cuidados paliativos são uma necessidade de saúde pública. Ainda, esses cuidados ajudam a aceitar a nossa finitude. Esta é uma questão bioética importante. Admitir o limite da vida e reconhecer ser natural o processo de morrer. Afinal, quais são as consequências do prolongamento da vida a todo custo, em nome da quantidade de um tempo pretensamente infindo, em detrimento da qualidade da morte e dos cuidados que o final da vida requer? O reconhecimento desse confim entre a vida e a morte significa preservar a própria dignidade humana. Para tanto, é necessário haver empatia e compaixão pelas pessoas que passam por experiências com algum sofrimento, seja ele físico, emocional, social ou espiritual. Tanto elas quanto seus familiares devem ser ouvidos e ter sua dor acolhida, compartilhar emoções, entender as vivências de outrem e construir sentidos para elas faz parte do encontro entre essas pessoas experientes e os profissionais da saúde. Promover uma ética do cuidado e fortalecer o compromisso com a coletividade é uma tarefa desses profissionais em geral e dos paliativistas em particular, a fim de sobrepujar essa dor sem limites. Eu trago uma última fala de José. Aspas. Como médico, como profissional da área da saúde, quando você começa a cuidar de pessoas, você vai se sentindo muito seguro de si. E por mais que você tenha uma relação com a espiritualidade, você sempre acha que você é imortal. Acha que não vai ficar doente. Acha que sempre vai conseguir resolver o problema das pessoas, que você não erra, que um insucesso não existe. E é por isso que a gente se frustra muitas vezes, porque ele existe. No momento em que você fica doente, no começo eu tinha certeza de que seria leve. Depois, com a minha evolução no hospital, fui ficando um pouco apreensivo, com medo. É muito difícil você mudar de lado. A gente que cuida, cuidar do outro, do próximo, é muito mais confortável do que ser cuidado e ficar na indefinição da evolução de uma doença. Fecha aspas. Uma institucionalização do cuidado requer mudar de lado, considerar a perspectiva do outro por meio de uma escuta ativa e acolhedora. Afinal, todos nós estaremos do outro lado em algum momento. Essa é uma lição valiosa trazida pela vivência de José, que merece ter repercussões sobre a atuação de todos os profissionais da saúde. Essa é igualmente uma das contribuições que as ciências humanas e sociais podem trazer para as ciências da saúde. Uma das potencialidades da etnografia é justamente a de buscar compreender a perspectiva do outro e contemplar o mundo por esse novo olhar. Um dos resultados esperados deste estudo é provocar, para além dos profissionais da saúde, vocês que me assistem, a assumirem a possibilidade de deslocamento e, quiçá, despertar o interesse e mesmo a necessidade de invocar essa responsabilidade social. É que eu passo para as minhas considerações derradeiras. Não é possível separar a dimensão física das dimensões emocional, social, espiritual, quando se trata dos processos de adoecimento e também de morte e luto. Conforme relatos da etnografia que foi feita, uma afeta e complementa a outra. Para entender a complexidade e a profundidade desses processos, é necessário abarcar cada uma dessas dimensões e todas elas concomitantemente. A pandemia de Covid-19 evidenciou isso ao escancarar a possibilidade de adoecimento e a inexorabilidade da morte. Essa calamidade global tem mostrado seus efeitos prolongados, para além da dimensão física mais visível. Esta é uma oportunidade
para alcançar dimensões tão pouco exploradas e mesmo desvalorizadas, e para reconhecer as limitações e também as potencialidades do conhecimento sobre o ser humano em sua integralidade. É, finalmente, um momento para a assunção de uma ética do cuidado e da responsabilidade sobre vidas em sua condição mais humana, íntima e plena, a da mortalidade. Bom, com isso eu finalizo a minha fala, agradeço a disponibilidade de vocês de me ouvirem e fico à disposição para continuar essa conversa por e-mail. Meu e-mail é equinaglia@hotmail.com. Muito obrigada.